Nós vamos abrir nossas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 3, verso 17 e 18. A palavra ela diz assim: Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Pai, mais uma vez, estamos diante do Senhor, buscando o socorro do Teu Espírito para esse tempo, Pai, de reflexão, mais uma vez na Tua Palavra. Queremos ouvir a Tua voz. Abra a Tua Palavra para nós. Abra os céus para nós. Pai, fala conosco aquilo que o Senhor deseja falar nesta oportunidade, Pai. Estamos com os nossos ouvidos abertos. Repreende, Pai, o espírito que se levante contra o Teu conhecimento e nos dê, Pai, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Mas eu não vou entrar aqui no versículo 17, quero, para a gente ganhar mais tempo, já entrar no versículo 18, que o apóstolo Pedro, sua última carta, ele nos dá aqui um encorajamento bastante significativo. Ele diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui ele já mostra para nós vamos ver aqui como que vamos crescer na graça. É um caminho ascensional, né? Porque a nossa vocação é uma vocação celestial. Isso independe de qualquer ministério. Não estou falando de ministério, mas do nosso chamamento, que é o chamamento celestial. Hebreus 3:1 diz que por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Então nós fomos chamados para uma vocação celestial. Então é uma vocação nossa, para cada um de nós. E aqui Pedro, então, ele traz para nós um encorajamento. Crescei na graça. E já dá a receita e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para nós crescermos na graça, e nós vamos ver alguns textos hoje, não dá para vermos todos, mas eu creio que vou passar aqueles mais importantes para que os irmãos então possam depois refletir, meditar e buscar mais luz da parte do Senhor para um crescimento bem mais acurado. Primeiro que nós temos que saber, claro, o que é graça. E eu tenho certeza que cada um dos irmãos aqui tem uma definição de graça. Graça é um favor imerecido. Uma das definições mais preciosas que eu ouvi sobre graça de um irmão do passado, que já faleceu, ele diz que graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece e nem tem condições de merecer. Então, graça é tudo aquilo que Deus é em realidade espiritual. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Senhor da graça. Ele é a graça. Então nós vamos hoje, com a ajuda do Espírito do Senhor, verificar alguns pontos dentro das Escrituras, e já nós vamos ver os textos, como crescer na graça. Primeiro que para crescer, nós temos que ter um desejo de crescer. Eu quero crescer. E para crescer, no sentido espiritual, nós temos que pagar um preço. Que preço que é esse? Às vezes quando fala assim, não, mas é tudo pela graça, então por que tem que pagar preço? O preço é você ser um homem ou mulher diligente em viver uma vida de intimidade com o Senhor e se debruçar sobre a sua palavra. Porque as Escrituras Sagradas, ela nos foi dada, ela é o nosso testamento. O testamenteiro, o testador já morreu. Então tudo isso aqui é nosso, irmãos. Então nós não podemos abrir mão disso. Então temos que cavucar aqui para encontrar as pepitas preciosas. Temos aqui exortações, temos palavra de vida, de encorajamento, de consolo, de conforto. E aqui nas Escrituras é o Senhor abrindo o seu coração para que nós possamos enxergar o seu coração. Como nós podemos conhecer o coração de Deus? Como você pode conhecer uma pessoa? Se ela ficar calada, você nunca vai conhecer. Mas se ela começar a falar, você vai conhecê-la. Porque a boca
a boca fala o que o coração está cheio. Então nós temos um Deus que fala, que tem prazer em falar, mas ele precisa de encontrar ouvidos que o ouça, como Maria, lá em Lucas. Jesus, ele fez muitas visitas ali em Betânia, 11 visitas, né? Então o que o Senhor encontrava ali? Ouvidos que ouvia. Maria sentou aos pés do Senhor para ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra. Ele encontrou serviço de Marta, que no princípio era um serviço inadequado. Então o Senhor tratou com Marta para que ela servisse de uma maneira mais adequada, e encontrou o coração que o amava, que era Lázaro. Então o Senhor deseja estar nesse ambiente do nosso coração quando nós voltamos-nos para Ele, desejamos Ele, queremos Ele. É como que se sem Cristo não dá nem para respirar. Você sabe que Ele falou lá em João 17, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Vocês sabem que sem Ele nós nada podemos fazer. A palavra fala lá em Atos capítulo 17, versículo 28, Ele dá respiração, vida e tudo mais. Então nós não conseguimos mover nem mesmo uma palha sem a ajuda do Senhor. Até mesmo Satanás precisa de Cristo. Sem Cristo, Satanás não existe. Porque em Colossenses fala que nele, em Cristo, tudo subexiste. Então se Cristo deixar de existir, Satanás também não existe mais. Ah, mas por que então quando Lúcifer virou diabo, porque ele quis ser mais do que Deus, ele caiu, trouxe uma legião de anjo? Por que Deus não matou ele? Primeiro, porque Deus não é covarde. Teria graça Deus destruir Satanás? É a mesma coisa que uma criança quando acaba de nascer, vem lá um lutador aquele do UFC lá e começa a dar pancada na criança. Tem alguma graça? Não tem graça. Ele deixou para a igreja. Romanos 16, 20 fala que Deus em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Então já está com a sentença dele já determinada pelo Senhor. Porque na morte de Cristo na cruz, Ele venceu a morte, destruiu a morte, não apenas a morte, mas aquele que tem o poder da morte, saber o diabo, e livrar-se a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos a uma vida de escravidão. Então até mesmo ele comprou todos os direitos legais na justiça da obra consumada, porque o salário foi muito alto, o salário do pecado é a morte. E no Salmo 49, versículo 7, fala que o valor, o preço de resgate da alma de um irmão é muito alto e todos os nossos recursos se esgotariam, não tinha como nós então pagarmos o preço. Então ele veio e pagou o preço. Então agora o eterno propósito do Pai é que todas as coisas congreguem na pessoa de Cristo. Uma das coisas que nós como igreja precisamos de pedir visão espiritual, direção do Senhor, para trabalharmos junto com o Senhor na consumação do seu eterno propósito. Porque a gente pensa que o Senhor nos salvou, foi para o nosso benefício. Ah, eu estava no inferno, me tirou, agora eu sou uma nova criatura. Não foi para o teu benefício. Ele lhe salvou, foi para o benefício dele, para que nós então o servíssemos. Estão me compreendendo? Então, claro que, consequentemente, nós ganhamos a vida eterna, somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Isso é tão precioso. Agora, aqui o apóstolo Pedro, ele vem trazendo para nós uma informação: crescer na graça. Queridos, a graça ela está muito relacionada com o amor do Pai. Vocês se lembram aquele versículo muito conhecido? João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu graça, deu o seu Filho. Quando Ele deu o seu Filho, veio para nós toda a graça. Toda a graça de Deus foi colocada em Cristo. Cristo, Ele é gracioso, Ele é cheio de graça, né? Agora então nós vamos verificar aqui, queridos, que como nós podemos crescer na graça, porque é um crescimento. Crescer aqui é um imperativo, crescer na graça, como o apóstolo Pedro também fala, da fé preciosa. Existe aquela fé, que é uma fé que foi dada a nós para crermos em Cristo, né? Mas existe aquela fé que nós podemos obter, que Pedro escreve, obtendo junto conosco fé preciosa.
É uma fé que nós podemos obtê-la, é uma fé mais amadurecida. E para ser amadurecida, ela tem que passar por diversas provações, para ter uma fé alicerçada, a ponto de você chegar e dizer o seguinte: olha, a minha fé ela é tão concreta, mais do que essa parede aqui. Porque isso aqui vai passar. Agora a fé, não, uma fé concreta, nós podemos obter. Aquela fé que tinha o apóstolo Paulo, que poderia expressar com grande convicção: eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso. O Salmo 135:5, o salmista ele diz assim: porque eu sei que o Senhor é grande. Oh, irmãos, será que nós sabemos que Ele é grande? Que Ele está envolvido com tudo aquilo que fazemos e somos? Ele é grande, né? Quando nós temos essa visão da grandeza do nosso Pai Celestial, nós vamos viver uma vida de descanso. Aqueles irmãos do passado, quando eles eram mortos por causa do nome de Cristo, e claro que vinha para eles uma convicção muito grande, como o apóstolo Paulo diz o seguinte lá em Atos 20:24, que eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, né? E nós temos muito a nossa vida preciosa para nós mesmos. Então por isso que a alma tem que ser tratada, irmãos. Nós vamos ver amanhã, com a ajuda do Senhor, como o Senhor vai trabalhar para tratar a nossa alma. É um trabalho muito doloroso também. Vale a pena se de fato a gente poderia evitar muito sofrimento se nós então respondêssemos a Ele, mas nós somos duros, o Senhor vai nos entristecer, o Senhor vai nos quebrantar, o Senhor vai levar até a gente colocar a boca no pó, para poder olhar para cima e falar: Senhor, agora eu me rendo, agora eu me entrego. Às vezes a gente vê muitas pessoas dizendo o seguinte: eu entreguei a minha vida a Jesus, mas entregou mesmo? Entregar a vida a Jesus é entregar a minha alma a Ele. Fala: Senhor, eis-me aqui, usa-me da forma que você quiser. O apóstolo Paulo, vocês se lembram quando ele conheceu o Senhor? Cristo levava Paulo para lá, levava Paulo para cá, levava Paulo para outro lugar, ele apanhava, mas nunca foi contra a vontade de Paulo. Ele mesmo vai falar em suas cartas, 1 Coríntios: sou servo a Ele, por amor a Ele, porque Paulo ele era um perito no Antigo Testamento. E lá em Êxodo 21 fala da lei dos servos, dos escravos, né? Depois de 7 anos que servia o seu Senhor, ele era liberado, mas aquele senhor que tratava muito bem seus escravos, aquele escravo dizia o seguinte: olha, eu não quero a minha carta de alforria, e eu quero agora servi-lo ao Senhor. Mas por quê? Primeiro, porque eu te amo, eu quero ser um escravo porque eu te amo. Então pegava aquele homem, sua família, ia lá diante do sacerdote, juízes, então furava a orelha dele, ele confessava que amava o Senhor: eu, minha esposa e meus filhos amamos o Senhor. Então furava a orelha dele na sovela da porta, e ele saía andando pela rua. Quem via ele com a orelha furada, aquele lá é um servo, agora voluntário, porque ama o seu Senhor. Então, irmão, o Senhor quer isso de nós. Ele nos comprou para Ele. Vocês estão me compreendendo? Então, mas Ele quer que nós o sirvamos com amor, porque Ele já depositou em nós toda a sua graça. A gente vai ver aqui que nós temos graça para tudo. Então, como que é o processo de nós começarmos então crescer na graça? Uma vez que nós fomos salvos pela graça, assim, Efésios 2:8 fala: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação foi inteiramente pela graça. Isso é maravilhoso. Então, queridos, vamos aqui fazer um passeio pelas Escrituras. Não vamos ver todos os textos, mas vamos ver alguns, outros eu vou citar também, para que vocês possam então ter uma visão adequada de como crescer na graça. Aqui nesse texto aqui, quando Pedro fala crescer na graça, e agora ele continua: e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo, Ele é o Senhor da graça. Ele é a graça de Deus revelada a nós. Então, como nós podemos então crescer nessa graça? Abra aí no capítulo 1 da segunda carta. Vamos ler aqui os 2 primeiros versículos do capítulo 1, para a gente começar a ter uma noção de como então podemos crescer na graça. Olha que interessante aqui, irmãos. Queridos, eu quero encorajar os irmãos também
quando for ler as Escrituras, atentem para os detalhes da palavra. Irmãos, Deus nunca disse algo a esmo. Tudo que Ele disse tem proveito. O Senhor Jesus nos chamou tanto a nossa atenção que Ele disse assim: nem mesmo uma vírgula, um i ou um tio cairá da lei. Então, nós devemos estar bem atentos para todos os detalhes da palavra de Deus. Você quer crescer na graça? Então nós vamos ver aqui alguns pontos específicos. Qual é o caminho para nós crescermos na graça? 2 Pedro capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram, isso aqui é algo que nós podemos obter, fé igualmente preciosa. Essa palavra preciosa, implicitamente está apontando para um preço que tem que ser pago. Obter fé preciosa. A fé que Ele nos deu foi para crer em Cristo. Pela graça nós cremos, temos essa fé. É mais ou menos assim, teu filhinho lá de 15 anos quer comprar um presente para você e ele fala: mãe, eu preciso comprar um presente para o papai. Vai lá na carteira dele, pega uma nota lá, uma azulzinha, vai lá e compra um presente para ele. Então, veio o suprimento do pai para ele, e ele comprou o presente com o dinheiro do pai e deu para o pai. Então voltou para o pai o presente. Então a fé que Ele nos deu é para crer. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé nos foi dada. Mas a fé preciosa nós podemos obtê-la. E é um trabalho muito árduo aqui, irmãos. Como que Ele vai fazer com que nós venhamos a obter essa fé? É um trabalho muito doloroso, mas nós podemos. O Espírito Santo do Senhor quer que nós obtemos essa fé preciosa, essa fé concreta. Quando nós temos essa fé preciosa, nós não vamos mais temer nada e nem ninguém, porque temos uma fé concreta. Aí, quando você falar, você vai ser boca de Deus. É como se o próprio Deus falasse por você. Nós vamos ver domingo à noite, se o Pai assim permitir, como que Deus trabalha na vida dos seus filhos para usá-lo. Então vamos ver o profeta Elias, que Elias obteve essa fé preciosa, muito interessante. Deus preparou Elias 3 anos e meio, numa tribulação, depois do fogo, e depois que ele obteve essa fé preciosa, muito interessante. Então, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Agora, veja o versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Vamos verificar aqui como nós vamos crescer na graça. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Aonde, irmão? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Mas em que sentido essa graça pode ser aumentada em nós? Crescer em nós? Primeiro que você tem que desenvolver na sua vida com o Senhor uma vida de intimidade com Ele. Quanto mais você conhece o Senhor, irmãos, você não ama o Senhor. Paulo fala assim em 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maldito, maranata. Porque se alguém ama, vai dizer: vem Senhor Jesus. Queridos, vocês se lembram lá em Mateus 6, que Jesus, dizendo sobre a questão da oração: vocês quando orarem, entra no quarto e fecha a porta, e orarás a teu Pai que vem em secreto, teu Pai que vem em secreto te recompensará. O que ele quis dizer com isso? Quarto não foi por acaso. Lembra que eu falei para vocês? Temos que atentar aos detalhes que a palavra de Deus coloca para nós. Por que no quarto? Quarto é lugar de quê? De intimidade. Vocês que são casados aqui, vocês sabem que quarto é um paraíso, não é? Lugar de intimidade. Lembra no Jardim do Éden, antes do pecado? O homem e mulher andavam nus e não se envergonhavam. Então Deus restituiu esse paraíso para o casal. Ali no quarto, homem e mulher ficam nus e não se envergonham. É um paraíso. Quarto é lugar de prazer. Então Jesus chama a gente para ir para o quarto. Para quê, irmãos? Para ter intimidade conosco. Irmãos, para pensar. No quarto você vai falar com Ele, com o Pai. Imagina só, irmãos, você tem o privilégio de poder estar ali no teu quarto,
orarás a teu Pai que vem secreto. E a palavra fala que Ele vai lhe recompensar. Vocês já ouviram falar de George Miller, certamente. Ele disse que para orar 5 minutos, ele passava 1 hora em oração. George Miller, na sua época, teve um homem que tinha um dom de orar e procurou George Miller, queria conhecer George Miller. Falou, eu quero orar junto com você um tempo, que bom que eu te encontrei, vamos lá para minha casa. E os dois foram para o quarto. E George Miller foi bem no cantinho da cama assim, e ficou ali, não deu nem... Não se ouviu uma voz nenhuma. E aquele que tinha o dom de orar começou a orar 15 minutos, e orava no relógio, e 20 minutos depois ele escreveu um livro. E até orou 40 minutos, aí sentou na cama e ficava pensando, esse homem não vai falar uma palavra? Esse homem não vai orar? E ficou ali, e quando fez 1h30, George Miller só falou uma palavra: meu papai, meu paizinho. Depois aquele homem que estava junto com ele testemunhou. Ele disse que naquele quarto nunca foi o mesmo. Disse que foi invadido por uma coisa, uma sensação muito gostosa que ele não sabia explicar, né? Coisa mais preciosa, irmãos, intimidade. E eu e você, nós podemos falar com o Pai no Santo dos Santos, um lugar a sós com Ele, porque ali o problema nosso, nós estávamos conversando à noite ontem com alguns irmãos, é que quando nós vamos para o quarto, nós vamos fazer pedidos para Deus. Sim, tem que fazer pedidos. Abençoa minha família, abençoa meu filho, abençoa meu trabalho. Claro, você vai orar aí 30 minutos, 40 minutos. Mas e depois, quando os pedidos acabam, o que você faz? Em nome de Jesus, amém, sai. Não, irmãos. Quando acaba todos os pedidos, é hora de você orar de verdade. Ou talvez só ficar ali falando, Pai, se revela a mim. Pai, eu quero te conhecer. Pai, traz direção para a minha vida. Pai, meu irmão, você nunca mais vai ser o mesmo. Ele quer isso de nós, sabia? Ele quer que nós o conheçamos. Então, quando nós procuramos conhecer o Senhor, nós vamos crescer. Essa graça dele em nós começa a ser multiplicada. Começa a ser vamos experimentar aquela abundante graça. Muitas das vezes fala assim, como usando aquele texto de Romanos 5, versículo 20 e 21, que Paulo diz lá, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça, irmãos, ela não tem fim. A graça, ela é superabundante, não tem como. Mas Ele deseja que nós o conheçamos, não apenas sinteticamente, mas profundamente, plenamente. A palavra plena aqui é pleroma, é conhecer Deus de uma forma bastante plena, uma forma que você está caminhando todo o tempo. A sua vida vai ser uma vida de oração. Você começa a orar de manhã, só vai falar amém a hora que você for dormir, porque é uma intimidade tão gostosa. Todo o tempo você está tendo a consciência da presença de Deus. Isso é tão precioso, irmãos. Isso traz tanta segurança, isso traz tanto descanso para o nosso coração. Você se lembra de Moody? Moody foi um evangelista. Ele era contemporâneo de Spurgeon também. Ele estava pregando lá na Inglaterra, numa praça pública. Antigamente se usava muito isso. Tinha ali muitas pessoas, mais de 1000 pessoas ouvindo Moody pregar. E a rainha da Inglaterra estava ouvindo Moody pregar. Ele ficou tão encantado, ela ficou tão encantada com aquela ministração, que chamou ali um dos seus súditos e disse o seguinte, quem é esse homem que está falando? A gente vai verificar. E trouxe, dizendo que era Moody. Olha, eu gostaria de conhecê-lo. Amanhã nós vamos visitar esse homem. E Moody, ele atendia as pessoas numa casa, era a casa dele, e conjunto tinha um escritório, ele tinha uma secretária para atender as pessoas, e ele falava assim para a secretária, aquela porta, ela quando estiver fechada, não bata, mas se estiver entreaberto ou aberto, você pode entrar. E naquela rotina, a menina limpando ali, sentou, de repente tocou a campainha, ela foi abrir, deu de cara com a rainha da Inglaterra, uma multidão de pessoas, né, eles andam seus guardas-costas, a menina quase que caiu ali de joelhos, né? E ela
acolheu a rainha, sentou ali, disse, pois não, senhora, fala. Eu vim falar com o senhor Moody, ele está só um pouquinho que eu vou lá chamá-lo. Ela foi toda, bateu na porta uma vez, bateu 2 vezes, porta fechada, bateu 3 vezes, e até que ele, pois não. Moody, a rainha da Inglaterra está aí, ela veio para falar com o senhor, você tem que atender ela agora. Ele disse, eu não posso falar com a rainha da Inglaterra agora. Mas como que você não pode? É a rainha da Inglaterra. E então ela saiu dali muito frustrada. E ele disse assim, olha, fala para ela, ou espera aí, uma hora e meia, ou então depois eu vou visitá-la, mas agora eu não posso. Mas por quê? Eu não posso porque eu estou em audiência com o rei dos reis. Eu não posso atender a rainha da Inglaterra. Irmãos, e nós trocamos, irmãos, muitas vezes o nosso tempo tão precioso para viver uma vida de intimidade com o Senhor por outras coisas. Às vezes por uma novela, às vezes por uma televisão, às vezes por um jogo. Tempo preciosíssimos, irmãos, que a gente perde ao invés de estar diante do Senhor. Porque oração, a gente pensa que é fácil. Sabe por que muitos talvez aqui não oram de uma forma mais acentuada? Sabe por quê? Porque não querem lutar. Oração, Paulo diz em Romanos 15, é luta, que luteis comigo em oração. É uma luta, irmãos. Agora, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Como é que você vai conhecer a Ele? Primeiro, pela palavra. Segundo, por intimidade. Intimidade com Ele. Quando então o Senhor levantou Samuel para ser aquele sacerdote, porque Hófni e Finéias, eles eram homens perversos, eles eram denominados sacerdotes, mas Deus não se agradou deles, porque se você ler 1 Samuel capítulo 2, você vai ver um monte de coisas horríveis. Mas depois que então Samuel já estava crescendo, desenvolvendo, Deus foi tratar com Eli dizendo o seguinte, olha, você sabia dos teus filhos, você não tratou com eles, por isso eu levantei para mim um sacerdote que ele procederá segundo o que eu tenho na mente e no coração. Então, porque Samuel iria conhecer a mente do Senhor e o coração do Senhor. Queridos, nós podemos conhecer a mente do Senhor e o coração do Senhor. Como? Está tudo aqui, irmãos. Deus não é homem para que minta. E outra coisa, um privilégio que nós temos, irmãos, é ter intimidade com Ele. Intimidade com Ele. É na intimidade dEle, Salmos 25:14, que Ele vai revelar. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, nos quais dará a conhecer o seu segredo. Irmão, o Senhor tem tanto segredo, mas Ele não vai confiar os seus segredos a pessoas que são, desculpa aqui o termo, relaxadas, preguiçosas, negligentes. Não. É para aqueles que de fato estão envolvidos com Ele. Percebe? Isso é muito precioso. Então, como nós podemos crescer na graça? Lá na nossa cidade, nós fazemos um trabalho de capelania hospitalar. Então, a gente atende ali pessoas. E esse tempo atrás fui falar com uma senhora lá, evangélica, e falando sobre a graça para ela, né? Eu queria orar com ela, falar de Cristo para ela. Disse o seguinte, olha, você sabe, Cláudio, que tem muitas pessoas que precisam mais do que eu dessa graça. Falei, minha querida amiga, essa graça dele é abundante, não é de conta-gota. Se dá para você, não vai faltar para outro. E tem gente que precisa mais do que a mim. Não, você precisa dessa graça. Você está numa posição de muito justa. A graça é para todos, é a superabundante graça. Porque lembra que está escrito lá em João 1, versículo 14? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de realidade, de verdade. Ele veio, irmãos, cheio de graça. Cheio de graça. O que é graça? É Ele fazendo tudo, dando e fazendo tudo a quem nada merece. Então, quando Ele veio, Ele não veio com graça em conta-gota. Ele veio cheio de graça. Então, como nós podemos crescer na graça? Conhecendo o Senhor,
obedecendo a Ele, respondendo a Ele. Sabe aqueles textos que você de fato já conhece na palavra? Ele quer formar em você. E aqueles que Ele vai habilitar você e a mim à obediência. Vocês se lembram aquele texto lá de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27? O 26 fala que Ele tiraria de nós o coração de pedra, nos daria um coração de carne, colocaria em nós espírito novo. E o 27 ele fala assim: e porei dentro de vós o meu espírito e farei que observeis e guardeis os meus juízos, os meus mandamentos, meus decretos. Então é Ele que vai fazer em nós. Mas agora a nossa alma, ela está de fato subjugada a Ele. A nossa alma é muito agitada, meus queridos irmãos. Nós temos uma agitação interna que é terrível. Nós temos que, na expressão do Salmo 131, fazer ele calar e sossegar a nossa alma como aquela criança se aquieta no colo de sua mãe que foi amamentada. Aí sim é gostoso, porque nós cremos nele. Então, como crescer na graça? Porque existem etapas da nossa vida que vamos crescendo no Senhor. Hoje é acrescentado um pouquinho de Cristo a nós, amanhã um pouquinho mais, e assim é um crescimento ascensional gostoso. Você vai perceber, quando você cultivar uma intimidade com o Senhor, dia após dia, aqueles textos que você já leu, eles se tornarão para você mais evidentes, e você vai ver coisas, talvez naquele texto que você já leu 5 anos, o mesmo versículo, Deus vai mostrar algo novo para você, porque Ele ama fazer isso com seus filhos. Então, a ideia de crescer é você galgar passo a passo. Como é que nós sabemos disso? Abra sua Bíblia, por favor, em João 1, versículo 16. Evangelho de João 1, verso 16. Aqui ele vai mostrar para nós de uma forma tão linda, tão específica para nós crescermos na graça dele. João, Evangelho de João, 1, versículo 16. Isso aqui, irmãos, tem que ser realidade. Isso aqui é para nós, é nosso. Temos que nos apropriar disso como realidade espiritual. Ele diz assim, João 1, verso 16. Percebe aqui que é um processo gradativo, porque todos nós, quem que é? É a sua igreja. Temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. É graça sobre graça e mais graça e mais graça e mais graça, graça sobre graça. E a graça de Deus não tem limites, irmãos. É uma graça infinita, não é uma graça limitada, ela não tem limites. É graça hoje, graça amanhã, conhecendo o Senhor, graça sobre graça e não tem mais limites. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Alguém de vocês aqui já foram lá em Foz do Iguaçu? Conhecem lá ou não? Então, uma vez por ano a gente vai lá, em Foz. E tem as cataratas, a 7ª maravilha do mundo, A sexta, sétima, 8ª, não sei. Mas ela é muito bonita. E ali, não sei quanto eu sabia, esqueci quantos mililitros que é por segundo ali. É muita água. Agora, vamos pensar assim. Você está com muita sede, com a garganta seca, com a língua seca, para você ter uma noção do que significa essa graça do Senhor. Você está com muita sede. Você atravessou o deserto, está 2 dias sem tomar água, mas muita sede, para você entender um pouquinho a graça. Aí você chega debaixo daquela cachoeira para beber aquela água, o que você vai fazer? Vai olhar para cima e vai colocar a mão? Não, você tem que abrir a boca. Todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Vamos pensar naquela cachoeira agora, mas para isso, abra sua Bíblia, por favor, em Efésios, capítulo 1. Vamos ver um texto aqui que nos chama muito a nossa atenção. Efésios 1, versículo 7. A palavra de Deus, ela diz assim, olha, vamos ler com bastante cuidado aqui para a gente aproveitar o máximo da palavra dele. Olha que coisa mais preciosa, diz assim, Efésios 1, vamos ler a partir do versículo 7, que diz assim, no qual temos a redenção, claro aqui o contexto é Cristo, no qual temos a redenção
pelo seu sangue a remissão dos pecados. Olha que palavra linda que aparece aqui. Segundo a riqueza da sua graça. Queridos, Deus é rico? Muito rico. Nosso Pai é muito rico. A riqueza da sua graça, o que Ele fez com a riqueza da sua graça? Versículo 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós. A riqueza da graça dele, Ele derramou, não de uma forma assim abundante, mas abundantemente. Essa palavra aqui, abundantemente, nos remete para um gerúndio. É que uma graça que a graça de Deus nunca cessa. É uma graça abundante. Então, abre bem a boca e fala: Senhor, revela a tua graça, porque eu fico tão triste quando eu vejo um cristão orando o seguinte: Senhor, nos dá da sua graça. Não, não é assim. Paulo fala em 1 Coríntios 1,4 que a graça já nos foi dada em Cristo Jesus. Já foi dada. Então, se você não está recebendo essa graça, fala assim: Senhor, revela-me a tua graça, para que eu me aproprie dela, porque ela já foi dada. Tem pessoas que, quando vai orar, na hora da refeição, ora para Deus dizendo o seguinte: Senhor, abençoa que nunca falte. Isso é uma incredulidade. Paulo falou: em tudo dai graças. Jesus disse assim, lá em Mateus, capítulo 6, não é para a gente se preocupar com comida, nem bebida e nem vestimenta. Se não é para me preocupar, eu não vou orar a respeito disso. Eu vou dar graças, porque Ele nunca vai deixar faltar o pão na nossa mesa. Davi, no Salmo 37, 25, ele disse assim: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ele vai suprir. Nós lemos um texto também ontem, que nos dias da fome, nos dias maus, nós não seremos envergonhados. Nos dias da fome, se fartarão. Então temos um Deus que é gracioso, que Ele é rico em sua graça. E essa graça foi derramada a nós de uma forma abundante. Mas por que essa graça foi derramada para nós de uma forma abundante? Sabe por quê? Olha o capítulo 2 de Efésios aqui, versículos 6 e 7. Versículo 6 vai mostrar a posição que nós estamos, assentados nos lugares celestiais junto com Cristo. Ele fala: pela graça sois salvos, né? Agora, para que Jesus Cristo nos elevou nessa posição? O Pai nos levou nessa posição junto com Cristo em Deus na glória. Versículo 7 vai mostrar: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Essa suprema riqueza da sua graça, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça para conosco em Cristo Jesus. Que todos vão ver. Queridos, nós somos um povo graciosos. Recebemos não graça em conta-gota, mas abundante graça. E essa graça que nós temos, irmãos, é para que nenhum dos seus filhos se torne uma vítima. Porque se tem uma coisa que nós gostamos de ser, é vítima. Eu estou assim por causa da pessoa lá. Fizeram para mim. Não, irmãos, não tem vítima. Jamais. Sabe como é que o apóstolo Paulo vê a graça de Deus? Claro, aqui ele já mostrou para nós que nós temos que ser bons receptores, a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós. Algum tempo atrás, eu vi uma rolinha fazendo um ninho, e eu vi ali, desde quando ela botou os ovinhos, chocou, e quando nasceu os filhotinhos. Coisa mais linda do mundo. No meu prédio assim, um prédio em construção, bem no cantinho. Aí, quando o filhotinho nasceu, a mamãe saía, ia buscar alimento. Quando ela vinha, pousava ali no ninho, sabe o que os filhotinhos faziam? Eles fechavam a boca. Não quero comida. Ficava assim. E assim, nós temos que ser bons receptores da graça de Deus, porque ela já foi derramada a nós de uma forma abundante. Irmãos, volto a repetir. A graça de Deus, Deus não tem limites com a sua graça. O problema é que nós nos envolvemos com muitas coisas e não com o nosso amado Senhor. Essa graça nos habilita até passarmos pelas muitas dores. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 12.
Olha que preciosidade nós temos aqui, irmãos. Veja que experiência linda que Paulo teve aqui. 2 Coríntios, capítulo 12. Aqui o contexto, Paulo teve aquela linda visão, né? Ele fala aqui que ele foi arrebatado até o terceiro céu, né? Foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis. E vocês já devem saber que quando Paulo foi arrebatado aqui, até o terceiro céu, foi quando ele foi apedrejado lá pelos judeus, que eles deram Paulo como semi-morto. Então ele teve um arrebatamento de espírito. Foi lá. E não é como muitos falam assim, quando eu saí do corpo, eu vi meu corpo. Paulo fala, não, se no corpo, fora do corpo eu não sei, não quero entrar nessa questão, Deus o sabe. E eu só sei que este homem, falando dele mesmo, ele ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem referir. Muitas vezes nós queremos ter esses arrebatamentos de Paulo também, né? Ir até o terceiro céu, ao paraíso. Mas Paulo foi apedrejado e dado como morto. Teve esse arrebatamento. E graças ao Senhor, que depois ele voltou, né? Mas a partir daqui, dessa experiência de Paulo, sabe o que ele vai dizer? Filipenses 1:23, ele diz assim, olha a convicção deste homem. Olha, ele diz assim, que ele preferia deixar o corpo e habitar com o Senhor, que é incomparavelmente melhor, né? Queridos, será que nós temos esse desejo também? Não vejo a hora de deixar meu corpo e habitar com o Senhor. Irmãos, muito não tem, né? Mas graças ao Senhor que Paulo, segundo 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de 13 até o 16, Deus deixou Paulo para que fosse exemplo para que nós crescêssemos. Muito interessante. E aqui no versículo 7, ele diz assim, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, essa palavra espinho, no original, vocês podem pesquisar depois, é uma estaca. Claro que não foi uma estaca visível, mas não sei qual era o problema que Paulo tinha, um espinho na carne. Era algo que o afligia bastante. E ele orou ao Senhor 3 vezes, crendo que talvez que Deus poderia remover isso, mas Deus não quis remover. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo agora entendeu que ele tinha graça, que essa graça era suficiente para ele. Ele entendeu também que o poder de Deus não vai se manifestar na nossa força, mas na fraqueza. Quando eu não posso, ele pode todas as coisas. Ou em outras palavras, voltar de novo na alma. Quando a nossa alma é tratada, ela vai ver uma impossibilidade de fazer as coisas de Deus. Mas se nós não formos tratados na nossa alma, olha, vamos fazer um projeto aqui, todo mundo, eu quero, também quero. Não, irmãos, quem que mandou? Foi o Senhor que mandou? Temos que orar para que Deus salve o mundo. Não, ele não pediu para orar dessa maneira. Jesus disse assim, eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste. Entende? Irmãos, qual que é o nosso grande erro? Mateus 22:29. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando nós conhecemos as Escrituras, nós vamos estar conhecendo o próprio coração do Senhor, irmãos. Aí nós não vamos errar mais, né? Então, Paulo, depois que ele descobriu que a graça de Deus bastava para ele, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa impossibilidade, então o que Paulo começou a dizer aqui para nós? Olha, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Agora, olha que absurdo aqui que Paulo diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas, prazer nas injúrias, prazer nas necessidades, prazer nas perseguições, prazer nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Mas por que Paulo cometeu essa loucura de escrever isso para nós aqui? Porque ele tinha a graça, tinha Cristo, e ele veio cheio de graça, ele era abundante de graça. Irmãos, a experiência do apóstolo Paulo não deve ser diferente da nossa.
Paulo tinha a graça de Cristo manifestada, revelada nele, manifestada trazendo salvação a todos os homens. Você também crê no Senhor, você foi salvo. Mas, querido, você tem procurado crescer na graça? E o preço é este: conhecer o Senhor pela palavra e viver uma vida de intimidade com Ele. Essa graça vai se multiplicar em nós. Graça sobre graça, graça sobre graça. O problema é que nós somos muito negligentes, não temos muitas coisas para fazer, né? Chega até, estamos cansados. Tem pessoas, um dia um irmão veio falar para mim o seguinte: olha, eu tenho muita dificuldade de ler a Bíblia, né? Eu chego do trabalho cansado, aí eu vou ler um jornal, aí que me dá vontade de ler a Bíblia, aí eu pego a Bíblia e leio. Meu Deus do céu, misericórdia. Que coisa mais triste é isso. Então, essa graça, irmãos, ela nos habilita a vencermos qualquer tipo de problema, porque qualquer dificuldade que vai ter, a graça ela vai transbordar, meu irmão. Agora nós temos que colocar o nosso balde debaixo da fonte da graça. Tudo isso é para nós. A experiência do apóstolo Paulo é a nossa também, precisa ser a nossa. O Espírito quer nos levar a nós vermos essa, experimentarmos em realidade espiritual, para ser um homem e mulher gracioso. Olha, todo homem, toda mulher que tem essa graça revelada no seu coração, você nunca vai ouvir murmuração, reclamação, porque toda murmuração que nós muitas vezes alçamos a voz é contra quem, irmãos? É contra o Senhor. Mas chove demais. Puxa vida, mas que sol quente. Mas que calor. Hoje só vai ter ovo. Hoje, meu Deus. Vocês se lembram? Abra sua Bíblia, por favor, lá em Êxodo, capítulo 16, a partir do versículo 8. Êxodo, capítulo 16. Nós temos aqui uma declaração muito preciosa daquele povo que, quando Deus mandou o maná para eles, eles murmuraram. E aí veja aqui o versículo 7. Porque, irmãos, toda reclamação nossa é contra o Senhor. Sobre qualquer coisa que você reclamar, murmurar, as nossas murmurações é contra o Senhor. Essa minha esposa, esse meu marido, esse meu filho, esse meu cachorro, é tudo contra o Senhor, irmãos. Igual falei ontem para vocês de um irmão que disse o seguinte, que toda a nossa murmuração é como se nós estivéssemos dizendo para Deus o seguinte: Deus, você está errado. Você está errado. Murmuração passa exatamente esta ideia. Agora veja aqui no versículo 7, 16 de Êxodo, versículo 7. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações com quem... Aí ele fala o seguinte: pois quem somos nós, para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra Ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Percebe? Quando você murmura para alguém, essa murmuração não é contra aquela pessoa, mas é contra o Senhor. Irmãos, você sabe por quê? Porque pela graça, Ele já nos deu tudo. Não nos falta absolutamente nada. Até para aquela igreja de Coríntios, a igreja carnal. Sabe como é que começa aquela igreja, quando Paulo começa a escrever para eles, ali na sua introdução? Acompanhe comigo lá, 1 Coríntios capítulo 1. Veja aqui, irmãos, que coisa mais preciosa. Aqui era uma igreja carnal. Aqui existia pessoas, ali nessa igreja, que abusava até da esposa do seu pai. Imagina só, né? Então, para essa igreja que Paulo está mandando essa carta. Então, ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, capítulo 1, verso 2, diz assim, olha: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Agora, veja aqui versículo 4, Paulo vai mostrar que essa graça já foi dada.
Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Já foi dada. Então se aproprie dela. Versículo 5. Porque em tudo, essa palavra em tudo, sabe o que ela significa? Em tudo mesmo. Em tudo fostes enriquecidos nele. Irmãos, como pode existir em nós murmuração? Ou então nós não queremos ouvir a voz dele, irmão. Meus irmãos, não pode caber em nós murmuração. O irmão lê aqui na introdução o Salmo 100. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, em tudo, até nas nossas ofertas, porque o Senhor ama quem dá com alegria. Tudo, a palavra fala assim, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Murmuração não glorifica a Deus. E nós temos tudo, nós temos a graça. Temos a graça. Então, em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. Irmãos, como que pode existir em nós murmuração? Aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui no 9 ele fala do nosso desfrute em Cristo. Então fomos chamados à comunhão, não é a comunhão no Filho, a comunhão de seu Filho. Ou seja, nosso desfrute é Ele. Cristo, Ele é o pão da vida. O problema é que nós ficamos no andar de baixo, né? Nós estamos ali, morremos e ressuscitamos com Cristo, estamos aqui, mas queridos, nós vemos no andar de baixo, nós vemos Cristo como aquele Arão, sumo sacerdote, que ele oferecia sacrifício pelos pecados do povo, mas Cristo no andar de cima, hoje irmãos, nós desfrutamos do Cristo na cruz? Não, Cristo assentado no trono, como Melquisedeque. Vocês se lembram quando ele foi encontrar com Abrão, quando veio da matança dos reis? O que Melquisedeque, uma figura linda de Cristo, rei de paz, rei de Salém, rei de paz, rei de justiça. O que Melquisedeque ofereceu para Abraão? Pão e vinho, que fala da mesa do Senhor, pão e vinho. Melquisedeque fala do Cristo na glória, assentado. Irmãos, muitos infelizmente têm desfrutado do Cristo na cruz, o princípio da vida cristã, mas temos que ir para o andar de cima, Cristo na glória. Nós desfrutamos o Cristo glorificado, é o Cristo glorificado que habita em nós. Aliás, quando nós nascemos de novo, vocês se lembram? 1 Coríntios 3,16 fala que, porventura não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então habita em nós o Espírito de Deus. 1 Coríntios 6,19 fala que não sabeis que sois o templo do Espírito Santo que está em vós, que não sois de vós mesmos. Então habita o Espírito do Pai, o Espírito Santo, e em Gálatas 4, versículo 6, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito do seu Filho. Se Deus enviou, Ele veio de cima para baixo, para habitar em nós, estar para sempre conosco. Então, quem que habita em nós, irmãos, é a Trindade Santa. Agora, irmãos, como nós temos vivido o nosso cristianismo, irmãos? Como? De que maneira? Não podemos viver um cristianismo relaxado, sem compromisso com o Senhor. Aqueles que não têm compromisso com o Senhor, não têm compromisso com o corpo. Porque é impossível, irmão, você estar ligado ao cabeça e não fazer parte do corpo. Aqueles que têm compromisso com Cristo, com o Senhor, têm compromisso com a sua igreja também. Como que vivia a igreja lá no Antigo Testamento? Lembra de Atos 5,42? Todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Essa é a igreja, irmãos. Lá em Atos capítulo 2, 44, 46, diz que todos os que creram estavam juntos, tinham
tudo em comum. Irmãos, nós temos este anseio de viver juntos, de estarmos unidos e de ser governados pelo cabeça da igreja, que é o nosso próprio Senhor. Irmãos, o grande erro, talvez a grande maldição da igreja nesses últimos dias que antecedem a volta de Cristo, é a superficialidade. Cada um faz o que quer, vai para a reunião da igreja com um desencargo de consciência, não tem noção, irmãos, daquilo que Ele é e fez por nós, quanto que Ele sofreu por nós, quanto que Ele está sofrendo por nós. Irmãos, quando nós ouvimos a palavra e não respondemos a Ele, sabe o que nós vemos na face do nosso Pai Celestial? Deixa eu mostrar para vocês. Abra, por favor, em Jeremias, capítulo 17. Jeremias, eu falei capítulo 17, né? Capítulo 13, versículo 17. Veja aqui que coisa mais interessante. Eu vou ler a partir do 15 para a gente pegar todo o contexto. Presta atenção aqui, irmãos. Jeremias, capítulo 13, a partir do verso 15. Vamos ler com bastante atenção esses 3 versículos, que diz assim, ó, olha só. Ouvi e atentai. Não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Irmãos, quando nós não respondemos, irmãos, ao Senhor, porque existe em nós soberba, percebe? Porque o Senhor falou, o Espírito Santo deixou claro, Ele é que está falando. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que Ele faça vir as trevas, e antes que tropece os vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, Ele mude em sombra de morte e a reduza a escuridão. Agora veja o 17. Mas, se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo, por causa da vossa soberba. Chorarão os meus olhos amargamente e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Quando nós ouvimos, não respondemos, irmãos, o nosso Pai chora em segredo. E hoje o nosso Pai, se a gente pudesse contemplar a face dele, o que nós estamos vendo ali? Mais lágrimas do que alegria. A igreja não responde. Eu li um livro há algum tempo atrás de uma irmãzinha, quando ela completou 16 anos. Ela cresceu num lar cristão e ela teve então paralisia infantil. E do pescoço para baixo, nada se movia nela, absolutamente nada. E ela conheceu o Senhor. E um dia ali no seu quarto, olhando para as paredes, o pessoal saiu, ela falou assim, ai Senhor, eu sei que o Senhor tem poder para me tirar dessa cama aqui, nada é impossível para Ti, mas eu não consigo mexer meu corpo, eu estou aqui, o Senhor vai me deixar nessa cama aqui o tempo todo, até quando eu morrer? Uma jovem muito bonita. Aí o Senhor falou para ela, puxa, que bom que encontrei alguém que me entende, porque a cabeça dela mexia bem, né? Olha, eu sou o cabeça da igreja, o meu corpo está paralisado, meu corpo não se mexe, meu corpo não responde aquilo que eu penso, aquilo que eu quero fazer no meio do meu povo. E ela entrou naquela noite, então ela disse, Senhor, cura-me, Senhor. Claro que depois o Senhor a curou daquela paralisia, porque ela tinha intimidade com o Senhor, tinha ali uma comunhão tão preciosa. Então ela entendeu, gente, nós precisamos responder ao Senhor, porque eu estive paralítica, Cristo é a cabeça. Como a minha cabeça mexia, eu pensava, eu falava, eu ouvia, mas o meu corpo não respondia. Então muitas pessoas então foram despertadas. E hoje o corpo de Cristo está assim, irmãos. Cristo, Ele é o cabeça, porque Ele não vai fazer nada se nós não respondermos. O Senhor é tão cavaleiro, Ele não vai invadir o nosso coração. Tem que ser assim. Claro que depois vai ter um preço a ser pago. Mas se nós respondêssemos a Ele, irmãos, nós iríamos crescer. Quanto tempo o Espírito Santo perde conosco, nos corrigindo, nos advertindo. Nós estamos tão envolvidos com os nossos próprios problemas. Irmãos, o problema nosso tem que ser do Senhor. Ele é aquele que carrega as nossas cargas. Passa para Ele, para de sofrer com seus problemas, entrega para quem tem competência para carregar. Abra aqui no Salmos 68, vocês conhecem esse texto maravilhoso, eu vou ler aqui na revista atualizada, 68, versículo 18 e versículo 19, veja que precioso texto nós temos aqui. Salmo 68, versículo 18 e 19, diz assim a palavra:
Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas. Ô meu irmão, você é essa dádiva aqui. Até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Agora, olha o 19. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, Senhor, está ao escaparmos da morte. Irmãos, que problema que nós temos, irmãos. Sabe por quê? Por que a gente tem problema? Porque nós gostamos de carregar cargas. Isso nos desanima, isso nos frustra. O Senhor não quer nada disso para o seu corpo. Ele quer uma igreja livre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então entrega para aquele que tem competência para carregar. E ele fala assim, lá, vocês conhecem o texto, Mateus 11, a partir do verso 28. Vinde a mim, todos vós que estáis carregados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis, achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, nós temos a graça do Senhor. A graça é preciosa. Paulo, em 1 Coríntios 15:10, ele fala assim: pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça não se me tornou vã. Trabalhei mais do que todos os outros, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo não fala lá graça em mim, a proposição é com, e a graça comigo, a graça dando suporte. Você tem a graça, então você tem a graça para responder a mim, você tem a graça. Agora, queridos, eu falei para vocês aqui no início que a graça de Deus, Deus não tem limites com a sua graça, a graça de Deus ela é ilimitada. Irmãos, de novo eu tenho que voltar à questão da murmuração. Esse tempo atrás, eu atendi um casal. Ai, não tem jeito, nosso relacionamento está muito desgastado. Ai, pastor, eu pensei que eu casei com uma pombinha, casei com uma gralha, e na frente da mulher, e ela falando mal dele. Falei, meu Deus do céu, vocês creram no Senhor, Cristo é a vossa vida, vocês conhecem a graça de Cristo, porque tem muitas pessoas que sabem muito sobre a graça, mas não a conhecem em realidade espiritual, não prova dessa graça. Porque, queridos irmãos, quando nós entendemos a graça de Deus em realidade espiritual, como que a graça ela se apresenta para nós? Vocês já leram na Bíblia que a graça ela resolve ou nos dá a capacidade para resolver todos os problemas? Tem aqui, eu vou mostrar em um versículo só. A graça resolve todos os problemas de relacionamento conjugal. A graça resolve tudo. Sabe como é que o apóstolo Pedro coloca essa graça? Eu quero que vocês leiam lá, 1 Pedro 4, versículo 10. 1 Pedro 4, versículo 10. E nós vamos comentar um pouquinho sobre 4, versículo 10. Eu vou ler o 9 aqui, que ele já, a introdução, o contexto fala dessa não murmuração, porque nós temos a graça. Quem tem a graça não pode murmurar, irmão. Se murmurar, ele está ofendendo a graça. Ou então não está recebendo a graça de uma forma adequada. Está me compreendendo? E aí, olha só, 1 Pedro 4, 9 e 10, diz assim: sede. Essa palavra sede, sabe o que ela significa? É ele nos habilitando a ser aquilo que ele quer que nós sejamos. Nós temos que receber. Sede santos, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Agora, veja o 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O que é multiforme? Tem muitas formas, multifacetadas, é a graça. Então, se a graça tem muitas formas, e é uma graça ilimitada, meu marido, ele é um crápula, só me irrita. Você tem a graça para dar para o seu marido. Essa minha esposa, mas que mulherzinha mais desgraçada. Você tem a graça, meu irmão, para dar para a sua esposa. Multiforme graça de Deus. Então a graça se manifesta de todas as formas. Em tudo, neste mundo, para qualquer dificuldade, você tem a graça. Mas quando nós não desfrutamos da graça, nós vamos ficar assim, reclamando, murmurando.
então nós não estamos desfrutando da graça de Deus em Cristo Jesus. É claro que vai ter circunstâncias, nós vamos estar bem fraco. Vai ter situações, meu querido irmão, que você vai estar assim bem debilitado, porque às vezes tem pessoas que vivem em tanta tribulação, que a tribulação, para entrar na vida daquela pessoa, tem que pegar senha, porque tem muita tribulação mesmo, né? Mas isso aqui vai exaurindo as forças espirituais, né? A pessoa fica fraca, e agora? Não seja vítima. Deus tem na sua palavra um fortificante precioso. Vocês já tomaram aqui emulsão Scout? Biotônico Fontoura? Às vezes, quando eu era pequeno, lá onde eu morava, a gente não comia direito, a mãe, vem cá, abria a boca da gente, a colher lá, e colocava um sabugo na boca, alguma coisa, um pau, e abria, toma, come, engole, e a gente comia depois, Biotônico Fontoura. Mas, vou citar um texto para vocês aqui, não se esqueça, quando vocês estiverem debilitados, toma esse fortificante aqui. Abra sua Bíblia, por favor, 2 Timóteo 2, versículo 1. 2 Timóteo 2, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Olha que texto precioso. Aqui está escrevendo para filho, claro. 2 Timóteo 2:1. Veja que o Espírito Santo traz para nós através do apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo. Ele diz assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te. Olha o fortificante aqui. Fortifica-te aonde? Na graça que está em Cristo Jesus. Timóteo era um cara muito doente, problema de estômago. Timóteo tinha vergonha do evangelho. Paulo fala, não tinha vergonhas do testemunho do Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Então, ele era muito debilitado. Então, aqui é um fortificante. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Vá para o quarto. Vai experimentar essa abundante graça que há na pessoa de Cristo. Porque tem graça para tudo, meus irmãos. Nosso Pai, Ele é um Pai infinito. Olha, eu queria que vocês soubessem o quanto que você é amado pelo Senhor. Mas Ele te ama tanto, Aquele 1 João 3:1 fala assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus por amor, irmãos. Ele é tão maravilhoso. Agora, essa graça também, ela pode ser recebida em vão. 2 Coríntios 6:1, Paulo fala assim, olha, para a gente não receber a graça de Deus em vão, que a graça na vida dele, ele não recebeu em vão, porque a pessoa pode receber em vão. Nós ouvimos sobre a graça, nós entendemos a graça de Deus, mas não a recebemos ela. Não nos envolvemos com a graça. Então, o que Deus pode fazer? Porque sem a graça, irmãos, nós, quando for passar por tribulação, a gente vai ficar angustiado, amargurado, vai querer colocar um álibi, colocar a culpa em alguém para determinada coisa. Quando tem um problema, a gente sempre culpa alguém, né? Mas é o fulano, mas é a fulana, mas é... Não, nós temos a graça, vamos, Senhor. O Senhor é o único que pode. Então vá para o quarto, fala, Senhor, eu creio que Tu és o Todo-Poderoso. Dobre seu joelho, fala, Senhor, eu preciso. Senhor, fica ali, não precisa, começa a gemer, fala, Senhor, eu preciso. Senhor, 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 ora, Senhor. E Ele sabe, Ele te entende, Ele compreende. Porque o sofrimento que você passa, Ele passa junto com você, Ele sofre junto com você. Em toda a angústia dele, Ele foi angustiado também. A dor sua é a dor do nosso Senhor. Mas, irmãos, o problema é que a gente fala assim, Senhor, deixa agora comigo, eu vou. Não, irmãos. No Antigo Testamento, se vocês lerem com bastante cuidado, quando os inimigos vinham, o que eles faziam? Virava as costas para o inimigo e se prostrava diante do Senhor. Hoje, quando o inimigo vem, Senhor, peraí, esse aqui é comigo. E não, irmãos, não entender a graça. Graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. E nem tem condições de merecer. A graça foi dada em Cristo Jesus. Então Ele quer que nós cresçamos na graça. Olha, por que a igreja de Colossenses foi um povo que procurou conhecer tanto o Senhor? Vamos dar um pulinho naquela carta lá, nós já estamos encerrando. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1,
Olha aqui que interessante, irmãos. Versículo 9, 10 e 11 é muito lindo. Aqui fala de epignosis, pleno conhecimento, conhecimento, gnoses, pleno epignose, um conhecimento de segundo andar, um pleno conhecimento. Mas, irmãos, veja que Paulo escreveu para eles aqui, no versículo 5 e 6, que diz assim, olha, o 4 também. O 3, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos, presta atenção, da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada ou guardada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendeste a graça de Deus na verdade. Está vendo, irmãos? Quando nós ouvirmos entender a graça, o nosso desejo não é outro, a não ser conhecer o Senhor cada vez mais. E aí a graça vai se multiplicando. E outra coisa, nós temos graça até para crer. Sem graça ninguém consegue crer. Um texto que vocês devem conhecer, lá em Atos 18, 27, que Apolo exortava aqueles que mediante a graça vinham crido. A gente precisa da graça para crer. Lá em Filipenses 1:29 fala que foi concedido para nós a graça não apenas para sermos salvos, mas também para sofrermos pelo Senhor. Nós temos a graça. Lembra do apóstolo Paulo? Sentia prazer nas necessidades, nas injúrias, nas perseguições, nas fraquezas por amor de Cristo, porque a minha graça te basta. Então, como crescer na graça, irmãos? Conhecendo o Senhor. E você pode. Se você o ama, você vai querer ter intimidade com Ele. Agora, quem não ama o Senhor, vai depender de oração dos irmãos, faz aquelas orações assim de meia sola, que parece que não passa do teto, mas quem vive uma vida de intimidade, a graça nessa pessoa é uma graça abundante. E ali no quarto você pode orar verdadeiramente, porque aqui nós não oramos verdadeiramente. Nós somos muito hipócritas, irmãos. Imagina só, o que está no teu coração hoje para orar, para colocar diante do Senhor? Você teria coragem de vir aqui orar? Senhor, olha, não, irmãos. Mas ali no quarto você pode. Ele te entende, Ele te ouve, Ele te compreende, Ele está interessado em você. Ele quer lhe preparar para que o nome dEle em você seja glorificado para a glória de Deus Pai. Então, Pedro foi muito certo quando disse, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Crescer na graça, conhecendo o Senhor, vivendo uma vida derramada a seus pés, pela palavra, e essa graça vai se multiplicando cada dia mais em nós. Você vai ser um homem, uma mulher maduro em Cristo Jesus. Aí o Pai vai poder te usar de uma forma tão plena, tão graciosa. Você vai ter muitos frutos para Deus. Você vai ser um grande ganhador de alma, um grande edificador para a Assembleia. Porque é isso que o Pai quer. Mas Ele está buscando em cada um de nós alguém que corresponda àquilo que Ele já tem depositado. Então, irmãos, que Deus, pela sua graça, revele cada vez mais essa maravilhosa graça, para que mediante a graça nós podemos fazer todas as coisas para a edificação dos irmãos, para a glória do nome de Cristo em nós, e assim nós vamos caminhar até aquele dia. Porque daqui, onde nós estamos aqui hoje, até lá, vamos supor, você vai ter que fazer uma viagem, daqui não sei para onde, então Ele já, sabendo disso, Ele vai prover você de tudo. Deixa eu citar só mais um texto, último, para nós orarmos. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 2 Pedro 1, verso 3. A palavra diz assim, olha que interessante, irmãos. Visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doadas, graça é Deus doando, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que vos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas
preciosas, teve um preço, e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Então, irmãos, foi doado para mim e para você, para a Igreja do Senhor, todas as coisas que conduzem à vida. E tudo é pela graça. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, graças te damos, porque Tu és o Senhor da vida. Pai, obrigado porque a Tua graça já nos foi dada na pessoa de Cristo. Pai, nos faz ver e enxergar, abra os nossos olhos, para vermos toda a realidade do Filho que veio a nós cheio de graça. E todos nós temos recebido da Sua plenitude, e graça sobre graça. Continue, Pai, falando conosco. Continue, Pai, abrindo os nossos ouvidos, nos habilitando pela graça a responder ao Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.